E aí pessoal, beleza? Aqui é o Max, eu voltei para conversar com vocês sobre mais um vídeo. Dessa vez falando sobre a nossa lista do nosso Guia Ilustrado Zahar, seguindo a nossa lista. E mais uma vez desculpem aí a minha cara, porque eu acordei há pouco tempo. Mas enfim, os tempinhos que sobram a gente faz os vídeos e já era, né? E a vida segue. Bom, falando um pouquinho da ópera, no nosso guia ilustrado, O Meu Marca-Página está nela, nós vamos falar de uma ópera que se chama Orfeu e Eurídice. Ela é uma ópera do Gluck. Nós já tratamos desse tema aqui no canal com Monteverdi e nós vamos comentar um pouquinho sobre ela agora, porque foi uma ópera que eu adorei, achei fantástica a produção que eu assisti, foi um achado realmente. E, sem mais delongas, vamos falar sobre a nossa descrição geral. Como já foi dita, ela é uma ópera que se chama Orfeu e Eurídice. Ela é do compositor Gluck. Ela é uma ópera composta por 3 atos. Ela tem como duração mais ou menos 1h45, tem produções que são menos. A que eu assisti, se eu não me engano, foi 1h20, então bem curtinha para uma ópera. Ela teve a sua estreia no dia 5 de outubro de 1762, então estamos falando de uma ópera do século XVIII. Ela é 17 anos mais velha que a última ópera que nós comentamos aqui, que foi Plateia. E ela teve a sua estreia no teatro de Burgtheater, em Viena, na Áustria. Engraçado que esse nome é meio inglês, né? Mas enfim. E nós temos também o libretista, que se chama Raniero da Calzabigi. Agora falando um pouquinho sobre os 3 pontos importantes que eu achei aqui antes de falar da nossa produção, né, específica. Vamos comentar um pouquinho sobre esses pontos que eu achei assim, bem relevante em colocar antes de comentar sobre a história. Número 1. Esta é a obra mais importante do século XVIII, com exceção das últimas peças de Mozart. Sim, ela é uma obra muito importante para esse período da história, para o começo do classicismo. Eu não falei no nosso último vídeo, o Plateia, que ela foi a última ópera que aqui no canal nós comentamos que é do período barroco. Então aquela ópera do Rameau, ela fechou, ela foi a última ópera que é do período barroco dentro da história da música. Essa ópera do Orfeu de Eurídice, essa que nós estamos comentando agora, do Gluck, ela já é do ano de 1762. Então, ela já abre um outro período dentro da música clássica que se chama classicismo, que nós vamos falar mais lá para frente de períodos. Eu quero ainda falar de muita ópera, mas ela então já tem um formatinho diferente por causa disso. E dentro desse período, dentro desse século, dentro do século XVIII, ela já é considerada uma das peças mais importantes, tirando as últimas óperas do Mozart, que nós também falaremos mais para frente. Número 2. Por seu tema que remete às origens da ópera, como Jacopo Peri, uma ópera que foi escrita em 1600, e Orfeu, 1607, retoma a mitologia dentro da ópera. Era um tema que já estava meio se desprendendo ali dos libretistas, dos compositores, mas o Gluck ele traz, né, esse tema que foi tratado lá no que a gente chama a primeira ópera, que foi do Orfeu, esse tema mitológico, o tema do Orfeu, esse tema do amor, né, que nada importa, que eu vou conseguir o que eu quero em nome do amor, e ele resgata isso de uma forma maravilhosa, trazendo esse tema dentro do classicismo. Número 3. Mesmo olhando para trás, que foi a busca desse tema, ele focou na ação dramática em lugar do virtuosismo. Então, mesmo pegando esse tema, a gente fala assim, o que a gente pode ver que tem de diferente do Monteverdi para o Gluck, né, que são 2 compositores aí de períodos diferentes. Mesmo o Gluck estando bem ali no comecinho do classicismo e o Monteverdi estando bem no comecinho do barroco. Quase ali no pré-renascentismo, mas já era barroco. Nós vemos que o Gluck ele usa mais ação dramática, ele usa mais o drama dentro da sua ópera do que o virtuosismo, do que a exposição da voz,
a exploração do que o cantor pode fazer, a capacidade do cantor. Ele usa menos isso e usa mais a dramaticidade. O grau de pesado da história, o que nós podemos explorar para a história ficar densa. Então nós temos essa jogada inversa aí do compositor Gluck. Agora falando um pouquinho sobre a figura que nós temos no nosso livro, nós temos a mezzo-soprano Magdala Kozená, que interpretou Orfeu na montagem de Robert Wilson no Théâtre du Châtelet, em Paris, no ano de 1999. Agora nós vamos falar um pouquinho da nossa produção, né? A produção que eu escolhi para assistir. Ela é uma produção do ano de 2014 e nós temos essa produção no Teatro Barroco de Praga. Nós temos como personagens principais tanto o Orfeu como a Eurídice. Nós temos o Beyun Mehta e nós temos a Eva Liebal. Nós temos como condutor também o Lux Vaclav. Agora falando um pouquinho sobre o resumo e deixando de lado os pontos centrais, né? Bom, nós já estamos acostumados com esse tipo de história, eu já comentei um pouquinho dela no Orfeu lá do Monteverdi, eu vou deixar aqui na descrição, o link desse comentário dessa ópera que eu fiz, que se eu não me engano foi a primeira ópera, né? Foi o segundo vídeo e a primeira ópera que eu comentei. E então nós temos o Orfeu, que se encontra ali com a Eurídice morta já no começo da ópera, e nós temos aquela exposição do amor dele. Ele fala que ama ela muito, que não queria deixar ela partir, e que num lapso assim ele fala, não, eu vou aonde precisar para você voltar à vida. E nisso nós temos o desenvolvimento da história do conto grego, né? Que ele vai até as profundezas, ele vai a Hades. Antes disso, o amor, o deus do amor, vê todo esse discurso dele em função do amor que ele tinha com a mulher dele, fica tocado e fala que, olha, pelo seu amor e pelo poder da sua música, se você conseguir com ela abrandar os deuses do inferno, você pode trazê-la de volta. E nisso ele vai nessa saga pelo Hades, e para tentar recuperar a Eurídice. Só que é aquela história, né? Ele fala que você vai conseguir achar ela, vai tentar trazer, mas você não pode falar para ela, você não pode olhar para ela antes de atravessar esse mundo, porque senão ela vai morrer. E nisso acontecem várias coisas aí que vocês terão que assistir. É uma ópera completamente curta. A minha produção teve 1h20 e ela é de uma beleza incrível, porque ela é aquele formato meio filme. Ela não é aquela filmagem bruta do teatro. Ela foi filmada no teatro, sim, mas ela tem a produção de um filme. Então ela tem todos os cortes, iluminação específica, que deixa ela completamente muito mais bonita. Muito mais bonita não, completamente uma outra experiência, né? É um outro tipo de estética, um outro tipo de paleta de cor. Mas vale muito a pena. Ela é linda, ela é conceitual, ela é poética, ela é muito, muito, muito bonita. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os meus pontos, né, que eu achei importante. O que eu achei importante comentar com vocês dessa produção que eu assisti. Anotei aqui 6 pontos. Número 1. Produção histórica impecável e cenário sem profundidade, em camadas. Então nós temos uma produção histórica, assim, desde da orquestra, que está toda caracterizada, com peruca e tal, até a formação dela, os arcos, tudo. E o cenário, que nós não temos um cenário profundo em si, mas nós temos ele todo composto em camadas que nos dá a impressão de ser muito profundo, mas na verdade ele não é, só é uma impressão de perspectiva mesmo. Número 2. O coro do enterro de Eurídice, junto com o Orfeu a chamando. Nós temos bem no início da ópera ali as pessoas, os convidados, as pessoas que conheciam o casal, meio que rezando por ela, fazendo
ali os seus últimos pedidos e tal, e nisso entra o Orfeu e ele se destoa, assim, a voz dele se destoa da voz do coro, que é uma voz de desespero, assim, é muito bonita essa parte, ela me comoveu um pouco. Número 3. Pequeno balé dança em volta do corpo de Eurídice. Sim, isso é muito estranho, né? Tipo, tem um corpo morto lá, as pessoas dançando em volta. Mas nessa ópera nós não temos um grande balé, nós temos um pequeno balé, porque até nós temos esse contraponto entre o Lully e o Rameau com o Gluck. Né? Nós não temos a exposição do balé como máximo, nós temos a ajuda dele para ajudar a contar a história, e não que ele tenha um papel muito importante dentro da ópera. Número 4. A área de Orfeu para a esposa muito comovente. Sim, aí todo mundo sai e o Orfeu está ali com a amada dele morta, ela está com um véu, assim, tipo Branca de Neve, né? Mas ele pega a mão dele, assim, fica bem pertinho dela e fica cantando, tal, lamentando. Nossa, é de matar, assim, é muito bonito. Número 5. O amor desce do céu nas nuvens. Sim, ele realmente desce do céu. Ele vem descendo de cima, em nuvens, que é amarrado, assim, aquele é sistema clássico, né? E vem descendo. Eu gosto dessas tramóias, assim, dessas coisas que eles montam pra fazer a história de Calaé, assim mesmo. Eu vejo que falta muito disso hoje. Número 6. Orfeu caminhando a caminho do Hades. É a última coisa que eu anotei aqui, e nessa produção ele vai caminhando pelos bastidores do teatro, então ele vai passando por porta, vai descendo, você vê cordas amarradas, que é para subir cortina, tal, do lado do cenário. Então eles aproveitaram o teatro, não fizeram nada demais e ficou de uma beleza espantosa. Adorei essa produção. Pessoal, acredito que seja isso. Se vocês quiserem que eu comente algo específico, por favor, deixe aqui nos comentários. Não deixem de comentar, isso é muito importante. E de avaliar também, se você gostou, se você não gostou, deixe aqui o seu feedback. Não deixem de se inscrever no canal para receber os novos vídeos. Até o próximo vídeo e falou!